É um privilégio realmente vir à casa de Deus tão cedo esta manhã e adorar o nosso Senhor, o nosso Cristo ressurreto. Acabei de chegar, não faz muito. Nós tivemos uma maravilhosa reunião missionária ontem à noite, um reagrupamento. Preguei direto até quase meia-noite e levantei esta manhã para adorar nosso Senhor Jesus Cristo. Quão maravilhoso é nos ajuntarmos, nos reunirmos. Como o irmão Tom acabou de dizer, hoje foi o dia quando ele provou o que ele era. Qualquer um poderia morrer, mas se necessita de Deus para ressuscitar. Em sua vida, ele parecia Deus, ele pregava como Deus, ele curava como Deus, ele agia como Deus, ele era Deus. E ele provou na manhã de Páscoa que ele era Deus. Ele era mais do que homem. Ele não era um profeta, embora ele fosse um profeta. Ele era bom homem, embora ele fosse mais que um bom homem. Ele era Deus. E então este é o dia em memória de sua ressurreição, pois ele provou. Se fizéssemos uma viagem esta manhã e descêssemos até o rio Ganges, você encontraria ali mães sacrificando seus bebezinhos a jacarés, crocodilos, os jogam ali. Você fala de sinceridade? Elas tomam seus bebês gordinhos e os lançam ali para que os crocodilos os triturem. Isto é sinceridade profunda. Se descêssemos através da Índia hoje, você encontraria ao lado das ruas muitas pessoas, talvez deitadas em grandes pregos, andando pelo fogo e torturando a si mesmas de algum modo. Alguns deles, naturalmente, estão apenas fazendo palhaçada, porque é para os turistas. Mas lá no interior está o verdadeiro homem que deita ali, se afligindo, pensando que pode encontrar descanso e paz, orando a Maomé. Uma cena deplorável, outro dia, enquanto subia ao Gólgota, para a cidade saindo da cidade de Jerusalém. Ali estava bem no próprio solo da crucificação, em um cemitério muçulmano, uma mulher que deitou-se sobre um monte de ervas silvestres que ela havia colocado ali, com um velho pedaço de pão preto. Ela estava deitada ali fazia dias, chorando pela alma de seu amado que havia partido, bem no solo onde a cruz havia estado. E então ver o mundo em sua condição pagã. Eu estava falando com o irmão Gados há não muito tempo atrás. Ele havia acabado de retornar da China. Ele disse, irmão Branham, foi uma cena deplorável de ver na China. Disse, alguns deles talvez com suas mãos levantadas por uns 40 anos, o tempo todo, até que suas unhas cresceram pela mão, visíveis nas costas, dizendo, eu nunca tirarei minha mão até que tu me des paz em minha alma, grande Buda. Então, muitas criancinhas, quando elas são novas, eles quebram seus pezinhos na arca, assim, e somente usam sapato número 2 ou 3 por toda a sua vida, pezinhos pequeninos, porque estão fazendo sacrifício para algum deus pagão. Eu já visitei a sepultura de quase todos os fundadores de religião, a maometana e também a sepultura de Buda e Confúcio, e muitos filósofos. Mas hoje, acima de tudo, nós cristãos podemos levantar nossas cabeças e cantar Ele vive, Cristo Jesus vive hoje. Você pode me perguntar como eu sei que Ele vive dentro do meu coração. E nós temos um túmulo vazio hoje. Cerca de 2 anos atrás, eu estava indo para a sepultura bem cedo, certa manhã, para colocar uma flor na sepultura da mãe do meu garotinho, que havia falecido, e sua irmãzinha que descansa nos braços dela aqui no cemitério Walnut Ridge. E enquanto íamos, o garotinho parou repentinamente 2 ou 3 vezes enquanto chorava, trazendo um vasinho de flores. Nós nos ajoelhamos ali, tiramos nossos chapéus e os colocamos na sepultura, ao lado da sepultura. E eu levantei minha mão e coloquei meu braço ao seu redor. Eu disse, Billy, aí estão sua mãe e sua irmãzinha. Seus corpos estão aqui embaixo, suas almas na presença de Deus. Mas além do mar, do outro lado, existe um túmulo vazio hoje, que é um memorial a todos os cristãos. Ele vive. Ele vive. Esta é a base fundamental de nossa fé cristã, que Jesus Cristo vive hoje. Agora, como estava escrito no jornal, geralmente no nosso culto de Páscoa, ao nascer do sol, nós normalmente cantamos um hino ou 2
e passamos a maioria do tempo aqui no tabernáculo. Se houver algum visitante conosco, bem, a maior parte de nosso tempo aqui é na palavra. Somos pessoas fortes em crer na palavra de Deus e, fundamentalmente, eu penso que esta é a pista e este é o lugar que está certo. E hoje eu tenho algumas coisas bastante vitais das quais desejo falar. Da ressurreição, algumas coisas fundamentais. E eu desejo anotar algumas coisas eu mesmo enquanto prossigo. Primeiro, vamos ler aqui na Escritura em Mateus capítulo 24, ou melhor, capítulo 22, e começar com o versículo 41. Eu quero ler um texto da Escritura, então voltamos à ressurreição. Meu tema do culto esta manhã está aqui. Enquanto os fariseus estavam reunidos, me perdoem, eu abri no lugar errado na minha leitura do texto. Foi em Mateus, no capítulo 23, eu creio. Só um momento. Sinto muito, pois eu cheguei tarde ontem à noite e não preparei o texto corretamente esta manhã, onde encontrar a leitura da minha escritura. Oh, sim. E de dizer a meus discípulos que me encontrarei com eles na Galileia. Muito bem, Senhor. Agora, Jesus Cristo, o Filho de Deus, deu uma comissão aqui para estas pobres mulheres após sua ressurreição, o que ele estava para fazer. Ele estava para dizer a elas que se encontraria com eles na Galileia, onde ele lhes prometeu que ele lhes apareceria e que ele estaria para sempre com ele. Agora, no capítulo 28 de Mateus, melhor dizendo, e começando com o versículo 7, nós lemos: E depois, imediatamente, e dizei aos meus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. Foi a mensagem do anjo às mulheres, para Maria e as duas Marias. Foi na primeira manhã de Páscoa. As gloriosas notícias haviam ressoado. Quando ele vivia aqui na terra, ele andava como homem, ele parecia um homem. Ele tinha todo sua aparência exterior como um homem, embora interiormente ele fosse mais que um gênero humano. Ele era o Emanuel. Hoje é a memória do maior evento que já aconteceu em todo o mundo. Nunca houve um homem, fora deste homem, Cristo Jesus, o qual dissesse: eu tenho poder para dar minha vida, e tenho poder para reavê-la. Confúcio, sim, e Maomé, e Buda, e muitos outros foram grandes filósofos. Mas quando eles morreram, isso silenciou. Eles terminaram para sempre. Eles os enterraram e aquele foi o fim. Mas esse homem tinha poder para dar sua vida e para reavê-la. A única pessoa que pôde fazer isto, o único que fez, que já provou que ele podia fazer isto. E agora, e tem sido o temor do homem, através das eras, a morte. Cada homem que vem ao mundo sempre teme a morte. Nós tivemos Napoleões, tivemos Hitlers e tudo mais, mas quando chega a hora da morte, cada um deles se acovarda. Eu já ouvi homens falarem e vangloriarem de grandes coisas, blasfemando, mas quando chega a morte, cada um recua. Como Bob Ingerson, o grande e famoso pagão, quando ele tirou seu relógio e mostrou para sua gente e disse: se Deus existe, eu morrerei em 1 minuto da batida deste relógio. Então, depois que o minuto passou, ele não morreu, ele soltou um grande ah e falou e disse: veja você, não existe tal coisa como Deus. Mas claro, aquilo foi apenas para cumprir as Escrituras. A Escritura diz isso, que escarnecedores viriam nos últimos dias, e nós estamos com eles. Então ele disse: agora veja, não existe essa coisa de Deus. Mas no quarto do hospital, quando ele estava morrendo, onde muitos haviam se juntado para ver o que aconteceria, ele gritou: ó Deus, tem misericórdia de minha alma. Meu pai foi muito amigo pessoal ou melhor, não amigo íntimo de um famoso pagão. E ele disse: não existe tal coisa como Deus. Ele amaldiçoava os próprios pensamentos de Deus. Sua esposa enganchava a carroça e ia para a igreja,
E ele saía e arava seu milho no domingo e tudo mais, apenas para mostrar que não havia tal coisa como Deus. Certo dia, ele tinha acabado de juntar seu trigo e estava com ele todo amontoado. Um raio o atingiu e queimou. Ele foi ali, levantou sua mão e blasfemou os próprios pensamentos de Deus. E quando ele fez isto, então um relâmpago atingiu seu estábulo, onde ele tinha uns bons cavalos de corrida, e os matou a todos. E poucas semanas após aquilo, ele manifestou febre tifoide. Morreu enquanto meu pai ajudava a segurá-lo na cama. E ele gritava e clamava. Os demônios com correntes enroladas em volta dele estavam vindo atrás dele e tudo mais. E quando ele estava para partir, ele chamou sua família, seus filhinhos. Ele disse: não vão pelo caminho que seu pai foi.